Navas, que também tinha saído da Fraternidade São Pio X há um certo tempo, e depois da criação, do Instituto Bom Pastor pertenceu a ele. Então, alguns brasileiros foram enviados ao seminário na França. E era eu e mais dois à época. Bem, nós fomos em dezembro desse mesmo ano, de 2006, no ano da fundação. A gente não tinha a internet não era tão desenvolvida como é hoje. Sobre o Instituto, poucas informações na internet. Havia um outro, boletim informativo que o padre Olanier, um desses 5, que estavam na origem do Instituto, que ele tinha publicado, uns 2, 3 boletins no máximo, bem curtos, para divulgar justamente o seminário e pedir doações para essa obra que se iniciava. Então, na verdade, ao ir, a gente mal sabia se o Instituto realmente existia, e se existia com essas características afirmadas, Questão do rito próprio exclusivo, não só na missa, mas em todos os seus atos litúrgicos, E também essa adesão, firme, à doutrina católica imutável. Bem, e aí nós chegamos lá então, nesse mês de dezembro, e aí completamos os 8 seminaristas, nesse primeiro ano de existência do Instituto. As coisas eram mais ou menos precárias, mas também nada demais, Não vamos romantizar tanto. Então nós tínhamos ali o suficiente, o necessário, e sobretudo meios para ter uma boa formação. Desses 8 seminaristas originários, primeiro ano mesmo de existência do Instituto, sobramos 2, eu e um padre francês, Ivan Cartier, e depois foi ordenado conosco um padre italiano que chegou no nosso 3º ano. E, então, apesar de ter chegado com 2 meses de atraso, nós conseguimos aproveitar e realmente fazer o primeiro ano de seminário. O padre Pascotto chegou lá em fevereiro, se não me engano, de 2007, Então já do ano seguinte, 2 meses depois. Mas, aí já tinha passado muito tempo, não tinha como aproveitar o ano, Então ele começou o seminário efetivamente no ano seguinte, na segunda turma do Instituto. E uma breve curiosidade, Acho que vale a pena contar também, como dizem os franceses, pour la petite histoire, para a pequena história, Bem, nós, os primeiros que fomos até lá, nós fomos com o nosso passaporte, pura e simplesmente, e sem o visto, pode ficar lá 3 meses, como turista, somente. Então, nós não tínhamos visto, mas fomos enviados para lá, assim mesmo. Inclusive, nesse primeiro momento de fundação do Instituto, num grande otimismo, até um padre chegou a dizer para nós que, se houvesse qualquer problema, que o Instituto entraria em contato com a Santa Sé e o cardeal Oios resolveria e conseguiria o visto para nós, etc. Claro que o cardeal tem um pouquinho mais de preocupações no seu encargo. Bem, o fato é que, chegando lá, a gente poderia ficar 3 meses, chegamos em dezembro, janeiro, fevereiro, março, sendo que o ano letivo termina em junho. E o padre Olanier, que foi o primeiro reitor do seminário, havia 2 padres morando no seminário nesse primeiro momento, o padre Olanier como reitor e o padre Forestier
depois terminou saindo do Instituto, que era o responsável pelo primeiro ano, né, o ano de espiritualidade, que era o único ano naquele momento também. Então, o padre Olagnier pediu, né, então, para o governo francês, que se chama a prefeitura lá da região, para nos conceder o visto, mesmo a gente já estando lá, né, o que é bastante difícil de conseguir. Bom, o fato é que, então, para esses que, né, chegaram primeiro, eu mais os 2 brasileiros, depois, se não me engano, também o chileno, agora eu já não lembro se ele conseguiu ou não. Então, nós conseguimos, né, esse visto para ser renovado a cada ano. Então, mas esse era um pouco o clima, né, de otimismo no início do Instituto. Bem, então, o seminário foi se desenvolvendo, né, toda fundação tem um pouco como sua qualidade própria, né, uma certa instabilidade, algumas variações, né, por N motivos, as coisas se acomodando, ninguém ali tinha, né, propriamente também governado um instituto com poucos membros, né, ainda hoje somos relativamente poucos, então existe uma certa instabilidade em toda fundação, né, em toda obra de fundação. Então, nesses primeiros 4 anos, né, de existência do seminário, foram 4 reitores, né, diferentes, cada um dando a sua contribuição, alguns tendo que também sair por questões de saúde, né, e vários candidatos também, né, aos sacerdócios, seminaristas entrando no seminário. Claro, muitos franceses, muitos brasileiros também, poloneses, né? Naquele início eram as principais 3 nacionalidades, ainda hoje é mais ou menos assim. Então foram chegando também, né, ao longo dos anos, vários outros brasileiros, né? Então, no segundo ano, padre Pascotto, padre Renato, hoje em São Paulo, depois, né, chegando os outros, que hoje são sacerdotes do Instituto, padre Marcos. Quando ele entrou no primeiro ano do seminário, eu estava no meu último ano, né, meu 6º ano no seminário. Foi a última turma que eu conheci no seminário. Bem, então, claro, havia, né, depois de alguns poucos anos da existência do Instituto, um certo desejo, né, de ter uma casa, um apostolado realmente no Brasil, já que éramos tantos brasileiros ali no seminário, né? Bom, houve, né, algumas tentativas anteriores, mais no início, né, como eu mencionei, né, uma fundação tem as suas instabilidades, então foram iniciativas que não foram muito para frente, né, não deram muito certo. E, em um dado momento, apareceu uma possibilidade de um apostolado no Rio de Janeiro. Aí, tampouco, no primeiro momento, tínhamos sacerdotes, né, para enviar para cá, um número suficiente no Instituto para enviar para cá, que fossem brasileiros ou não. Então, algo que não se pôde fazer, né? Bem, quando em 2011, né, segundo semestre de 2011, então eu tinha sido ordenado diácono. Essas conversas, né, com a Arquidiocese do Rio continuavam um pouco e viemos então eu e um padre francês, eu ainda diácono, em torno aí de novembro de 2011, nós viemos no encontro Sumorum Pontificum para divulgar a missa tridentina e aproveitamos também a ocasião, então, para falar com o cardeal do Rio, né, Dom Orani. Então, isso em 2011, ainda sob Bento XVI. Então, ficou mais ou menos acordado, né, que a partir do ano seguinte,
agosto, setembro de 2012, né, eu e esse outro padre viríamos ao Brasil e ao Rio de Janeiro. Né? Também aí, no final de... Quer dizer, nesse segundo semestre de 2011, né? Então, Dom Sérgio tinha chegado aqui em Brasília, né, como arcebispo. Eu fui me apresentar a ele, né, dizer que era daqui da arquidiocese, né, apresentar também um pouco do Instituto, meu desejo eventualmente, claro, né, de ter algum apostolado aqui, celebrar uma missa, né, que fosse mensalmente, estando no Rio, etc. Então foi uma conversa bem tranquila, Dom Sérgio bastante receptivo, bastante caridoso, bastante aberto, né, desde o princípio conosco. Então, em novembro fomos ao Rio para fazer avançar, né, esse projeto e, de fato, a coisa ficou mais ou menos encaminhada e nas férias de Páscoa, já de 2012, né, então deve ter sido aí em abril, mais ou menos, viemos de novo, eu e esse padre francês, se chama Louis Newman, também deixou o Instituto, né, com o passar dos anos, e o então superior-geral, padre Laguerre, né, então, que era o superior-geral desde o princípio do Instituto em 2006. E nós fomos de novo ao Rio, a coisa ficou bem estabelecida, que teríamos então ali, né, uma casa, né, do Instituto no Rio e celebrando as nossas missas então na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Viemos também a Brasília, nos encontramos os três com Dom Sérgio e nosso projeto era pedir, né, para que pudéssemos vir uma vez por mês do Rio de Janeiro, então rezar a missa aqui, né, em Brasília. E antes, né, do nosso pedido, Dom Sérgio se antecipou, e é uma coisa que nós vamos ver um pouco ao longo dessa história, e ele falou, bom, você é daqui da arquidiocese, né, filho da arquidiocese, então tem que vir aqui, né, rezar uma missa pelo menos uma vez por mês. Então, claro, nós aceitamos. Era o que nós íamos pedir e nem precisamos fazer. Então, isso foi nas férias de Páscoa, né? Aí em torno de abril. Abril, maio, junho, 29 de junho foram as ordenações, né? E, então, eu vim para o Brasil, pus as minhas ordenações, celebrei uma primeira missa também em Roma, né? Ordenação em Bordeaux, passei por Roma com minha família e alguns amigos, e depois voltei para o Brasil de férias e, né, como até hoje fazem os padres recém-ordenados aqui do Brasil, fazer o tour do Brasil, né? Então, logo após a ordenação. Então, rezei missa, claro, aqui em Brasília, depois também, né, na cidade de origem dos meus pais e meus avós, no Ceará, Crato, depois também São Paulo, Curitiba, Anápolis. Então, estava de férias, né, vinha de férias fazer esse tour pelo Brasil. E na semana seguinte, né, a ordenação, então nos últimos dias de junho, nos primeiros dias de julho, ia ocorrer o primeiro capítulo geral do Instituto, né, depois da sua fundação, e um capítulo geral eletivo, então para eleger ou para reeleger o superior geral, que já estava, ou para eleger um novo, porque o mandato, né, do superior geral são 6 anos no Instituto. Então, houve o capítulo e houve um problema e, né, na eleição, no processo de eleição, enfim, houve um problema e nós ficamos sem superior geral, o que vai durar aí mais ou menos 1 ano sem superior geral. Bom,
Então, um instituto novo, porque 6 anos, né, realmente é praticamente nada na igreja, Instituto de Missa Tridentina, poucos padres e sem superior geral. Bom, então, o cardeal do Rio, Dom Orani, achou por bem e prudente à época não estabelecer a casa do Instituto ali, né? Então, isso foi passando, né, o mês de julho e a situação não se resolvia como se podia esperar inicialmente, que se resolvesse de maneira mais rápida, mas não. Bom, e eu estava aqui. Não tinha ainda sido nomeado propriamente em nenhum lugar, né? Então, estava aqui no Brasil, em Brasília, sobretudo, de férias e com a minha família, na casa dos meus pais. Então, recém-ordenado e sem saber exatamente o que ia ocorrer, né? O que ia acontecer, o que ia ocorrer. Então, Dom Orani, aí por agosto, mais ou menos, bom, realmente ficou claro que ele preferiria esperar que a situação se resolvesse, né? Para que tivéssemos a casa no Rio de Janeiro, esse apostolado no Rio de Janeiro. Então, bom, fui falar com Dom Sérgio, né? Já tinha ido falar, se não me engano, na primeira semana aí, né, que eu cheguei aqui, em julho, bom, para pedir o uso de ordens, né? Então, o poder de confessar, sobretudo, enquanto estivesse por aqui, que ele concedeu tranquilamente. Então, fui falar com Dom Sérgio e o meu objetivo era explicar a situação e ver se, enquanto a situação não se resolvia, enquanto, né, não tinha uma nomeação, ou se eu poderia ficar por aqui, né, na arquidiocese. E, dentro disso, bom, explicar, né, que no Rio a coisa ia ter que esperar um pouco, se eu poderia ficar aqui, se talvez isso poderia servir como uma experiência, né, para ver se a coisa caminhava de maneira tranquila, né, para ele também ver que, né, eu não era um louco, né, que ia sair fazendo qualquer coisa por aí, né, mas que a gente, bom, pretendia fazer um trabalho correto, né, um trabalho sério por Deus e pelas almas. Então, a gente podia fazer essa experiência. Então, comecei a explicar a situação para Dom Sérgio, né, e procurando chegar nesse pedido. Então, comecei a explicar a situação, que no Rio, bom, que a gente ia ficar sem superior geral, por um problema no capítulo. Depois, então, no Rio ia ter que esperar a resolução disso. E, mais uma vez, antes que eu pedisse, né, para fazer a experiência, ele mesmo propôs isso. Então, você pode, né, ficar aqui na arquidiocese, enquanto a situação não se resolve, e isso vai, né, pode servir como experiência para depois a gente realmente firmar, né, a sua presença, a presença do Instituto aqui na arquidiocese. Então, mais uma vez, Dom Sérgio aí se antecipou, né, ao nosso pedido. Bem, e ao mesmo tempo, né, ele falou que eu poderia, né, rezar a missa, né, tridentina, claro, conforme os estatutos do Instituto, poderia rezar em qualquer lugar, qualquer igreja, etc., capela, desde que tivesse autorização do responsável do lugar, do pároco, do superior, né, se fosse uma casa religiosa ou de uma superiora. Quando a gente tinha, né, feito aquele acordo de rezar a missa uma vez por mês aqui em Brasília, vindo do Rio, eu tinha falado com um pároco, né, então de uma paróquia aqui em Brasília, que já, bom, não está mais, né, como pároco, já completou a idade. Então, ele tinha dito, ok, né, pode vir celebrar aqui na paróquia essa missa, né, tridentina mensal, né, que era na paróquia, bom, Santo Curaçá à época, né, com o padre Mário, que também sempre me ajudou bastante, né.
antes do seminário, durante e mesmo depois. E aí, eu fui falar com o padre Mário para ver então se a gente poderia encontrar alguma solução para rezar ali, não mais uma vez por mês, mas todo domingo, festas de preceito, né, e outras festas mais importantes. Mas, bom, por algum motivo, o padre mudou um pouco de ideia, né, mas tranquilo. Então a gente foi procurar uma outra solução. Bom, e essa... Então, né, falando também com os amigos, conhecidos, que já estavam aí na luta pela missa tridentina há um certo tempo, e apareceu a sugestão de falar com as irmãs de Santa Marcelina, né, que ficam no Lago Sul, ali atrás do Gilberto Salomão. Atrás, bom, bem atrás, né? Porque tinha havido ali um ou dois casamentos, né, no rito tridentino, com missa, etc., com padres vindos de Anápolis, né, então que testemunharam o casamento. E então, a gente sabia então que alguma abertura as irmãs teriam ali. Então fomos eu, né, e esse fiel que tinha casado ali no rito tridentino, falar então com a superiora. Falamos com a superiora e ela também foi bem tranquila, né? Ela falou, bem, aqui tem missa em português, tem missa em francês, tem missa em italiano, inglês não sei, mas italiano e francês é certo, porque o pessoal das embaixadas, né, então fazia as missas ali. Então ela falou, bom, não vejo problema em ter uma missa em latim, né? Então, assim a gente começou. A gente começou, se minha memória não falha, a primeira missa ali, e que é a primeira missa assim, né, que a gente pode considerar como do apostolado, foi a solenidade externa da Assunção de Nossa Senhora. Então, o domingo seguinte ao dia 15 de agosto, que foi dia 19 de agosto, é isso mesmo, confirmei aqui. Então, foi no dia 19 de agosto, a primeira missa, digamos, né, do apostolado do Instituto em Brasília. Até então, eu tinha rezado a missa no mês de julho e até meados de agosto, Brasil afora, né, ou na capelinha privada, a casa dos meus pais. Então, dia 19 de agosto, nós começamos esse apostolado mesmo, né? 19 de agosto de 2012. Então, vamos completar 12 anos, né, do apostolado em Brasília, 10 anos da capela. E, bom, com certa regularidade, praticamente uma vez por mês, né, nesses primeiros tempos, assim, eu pedi uma audiência com o Dom Sérgio, né, para informar como é que as coisas estavam indo, para perguntar se poderia fazer isso ou aquilo. E, em geral, era bem... Em geral, não, sempre bem tranquilo, né? Dava uma grande liberdade, grande margem de ação no nosso apostolado aqui, que estava iniciando, né? Bem, então, dia 19 de agosto, começamos lá nas Irmãs. Eu lembro de ter contado, né, um pouco na época, nós tínhamos aí mais ou menos 30 pessoas, 40 pessoas estourando, né? Assim, no máximo 40 pessoas nessa primeira missa de domingo. Bom, das quais umas 20 eram da minha família, né? Pais, irmãos, cunhadas, sobrinhos, né, primo, etc. Então, tinham aqueles amigos também, né, desde antes da entrada do seminário, né, que tinham um desejo pela missa tridentina, e alguns outros, né, também que eu não conhecia, passei a conhecer já como sacerdote, mas que estavam, então, estavam na primeira missa minha, lá em julho, o primeiro sábado do mês de julho, e que já estavam também nessa primeira missa aqui do apostolado, muitos dos quais continuam até hoje, né, no apostolado. Deu graças.
Então, começamos esse apostolado no dia 19 de agosto, com essa solenidade externa da Assunção de Nossa Senhora. E como era um tempo, né, de experiência, bom, não podia deixar passar a oportunidade e perder, né, esse apostolado que a providência estava dando, né, porque a princípio deveria vir uma vez por mês aqui, né, e parecia que tudo ia dar errado, porque sem superior no Rio, né, não ia ter mais a possibilidade, né, de ficarmos ali. Então Brasília, que nunca, bom, nunca é demais, né, mas que não daria certo naquele momento e por uns bons anos, né? Mas, quando tudo parecia que ia dar errado, por isso mesmo tinha grande chance de dar certo. E aí, então, eu fiz um propósito de, bom, não vai ficar aqui, né, aqui em Brasília, nenhum domingo, né, ou dia de preceitos sem missa, né, tridentinas do Instituto, né, sem que eu possa celebrar, né. Por quê? Porque também, bom, se eu me ausento um domingo ou outro, não precisa, né? Estar se ausentando assim, então não tem necessidade. Pode ir embora. Então, e graças a Deus, bom, até hoje, né, não ficamos nenhum domingo, nenhum dia de preceito sem missa do Instituto aqui, né, nesse apostolado na Arquidiocese. Então, isso em 2012. Eu me lembro que em outubro de 2012 veio o padre Julian, que era aquele Luinomar Julian, que era aquele padre, né, que viria comigo para o Rio. Então, para ver, né, tem um padre aí recém-ordenado, 27 anos, não era tão novinho assim, mas, bom, vendo hoje, coitado, né, gente? Bom, 27 anos, sozinho, né, sem outro padre aqui para me auxiliar. Está na casa dos meus pais, né, onde eu vou ficar 2 anos, até 2014, quando a casa aqui na capela ficar pronta. Em geral, né, não é o ideal, pode prejudicar, mas, bom, graças a Deus também não prejudicou em nada. Ficar na casa dos meus pais durante 2 anos e ele veio, por que eu estou mencionando isso? Ele veio em outubro, né, na festa de Nossa Senhora Aparecida, porque eu me lembro quando ele veio, já éramos aí uns 80 fiéis na Capela das Irmãs de Santa Marcelina. Então, 100% de crescimento em 2 meses. Bom, e claro, né, as irmãs estavam ali, em geral, bastante tranquilas, né, pouca gente, eram 30, 40, bom, agora já eram 80, e, né, a proporção de crianças sempre foi bastante grande, né, e continuamos então o nosso apostolado. Como eu falei, frequentemente, né, eu conversava com o Dom Sérgio pedindo as autorizações para ele, né? Posso fazer catequese de primeira comunhão, posso dar catecismo de adulto, posso fazer conferências, né? Tudo isso não tinha um espaço muito apropriado, né? Então era improvisado na varanda, né, da casa, né, dos meus pais, etc. E assim nós fomos fazendo, né? E também, bom, com o tempo passamos ali a publicar os sermões escritos, né, à época, discretamente no blog, né, Missa Tridentina em Brasília, e estamos preparando para, bom, fazendo o apostolado mesmo, né, então, de não só a missa dominical, mas formações, catecismo de adulto, né, catecismo também para criança. Uma hora de criança vai começar mesmo um pouco mais para frente. Então, eu ainda tinha poucas crianças, ainda menos, né, em idade da primeira comunhão, e as 2 primeiras comunhões, né, no apostolado, inclusive, foi uma preparação individual, né? Era eu e a criança, na mesa, assim, da sala de jantar de casa,
e dando ali a catequese para ela, né, pessoalmente. Foi um rapaz, depois de um tempinho, uma moça que, não sei se está aqui, bom, está no apostolado sim, mas não sei se está aqui agora. Maria Clara está aqui? Não. Maria Clara Fernandes. Bem, então, pessoas, né, um ambiente bastante familiar. Depois das missas, né, nas irmãs, então atendia confissões. A missa era no horário bastante complicado, já nem lembro mais exatamente que horas começava, se era 11h30, acho que era 11h30, começava a missa lá nas irmãs. Então, bom, missa cantada, 11h30, meio-dia, 1h, 1 e pouco, né, terminava. E no início confessava depois, então, e já era bastante confissão, embora pouca gente. Então, confessava aí mais 40 minutos, 1h depois da missa, né. Bem, até que depois eu inverti, passei a confessar antes, né, da missa, para justamente depois da missa ter contato fiéis, poder conversar um pouco, né, falar, tirar dúvidas, etc. Porque tinha uma missa antes, né, por isso que tinha que ser esse horário. Bem, então, e assim fomos avançando nesse apostolado, né. Os anos foram passando, né, os meses, a gente foi estruturando, né, o catecismo. Começamos ainda, antes da capela, um catecismo de preparação para crisma. Tem vários aqui que fizeram parte dessa primeira turma, né, de crisma. Colocamos também, né, o catecismo para a primeira comunhão mesmo, uma turma. Durante a semana, né, as missas eram celebradas na capelinha da casa dos meus pais, não dava para chamar todo mundo, então era uma coisa mais privada mesmo, né. Em algumas ocasiões também, né, de festas, quando era no sábado, etc., o padre Mário permitia que a gente, né, usasse também a paróquia Santo Curadaço. Acho que até a primeira procissão, talvez, do apostolado tenha sido ali, que foi Nossa Senhora das Candeias, né? Purificação de Nossa Senhora. Então, em 2013. Bom, e assim foi avançando o apostolado. E também, né, nessas audiências, né, que eu tinha com Dom Sérgio, as coisas foram se encaixando. Eu falei para ele que as irmãs Santa Marcelina deixaram usar a capela, né, do convento delas, e tem sido tranquilo. Aí na semana anterior ele tinha encontrado as irmãs no evento, e as irmãs tinham elogiado, ele também falou alguma coisa boa, então, bom, graças a Deus. Então as coisas foram se encaixando assim realmente de maneira bastante providencial, né, e sem mérito, né, de nossa parte desde o início. E também, cada vez que eu ia, né, Dom Sérgio mencionava algo como, bom, infelizmente não tem, né, como lhe ceder uma igreja, não tem nenhuma vazia, né, todas são usadas e bem usadas, e etc, etc. Bom, o Sérgio também teve que, né, vencer alguma resistência, né, de alguns que se opunham a tridentina aqui na arquidiocese, na presença do Instituto em particular. Então, assim, realmente, Dom Sérgio foi bem generoso, né, bem caridoso, bem bom mesmo para nós, durante todo esse período. E então, ele falava isso, né? Uma vez eu parei e pensei, bom, nunca pedi para ele uma paróquia, uma igreja. Ele está mencionando isso, né? Está na cabeça dele. Então, se não tem, vamos propor fazer uma. Né? E foi o que eu fiz. Né? Então, numa dessas audiências, né, depois de ter atinado para isso, eu perguntei, Dom Sérgio, e se a gente construísse, né, uma capela? O que o senhor pensa, diz? Ele falou, não, pode fazer. Bom, então,
começamos a procurar um terreno, né? Então, fui eu procurar um terreno, né? Google Maps, LUOS, a Lei de Uso e Ocupação do Solo do DF, para ver onde seria possível construir, né, uma coisa religiosa. Bom, e assim foi, né? Eu fui desde as fronteiras do DF com o Goiás, né? Passando ali pelo Tororó, Gama, Cia, Lago Sul, tudo, vendo tudo, né? Tendo ideia de preço, etc. e tal, vendo que era possível, claro, também vendo a questão de acesso, né? Até que, eu não vou lembrar exatamente, uma arquiteta, né, que ajudava a gente, foi arquiteta responsável técnica, né, aquela escola. E a gente tinha falado também com um corretor, né, de imóveis à época, que a gente tinha contato, e não sei se foi aí um deles, né, que viu essa questão dos editais, né, aqui do Jardim Botânico 3, e num desses editais justamente estavam esses 4 lotes, né? Um lote da capela, um lote que hoje é o museu, um lote que é o prédio antigo da escola, que tem 4 anos, e o prédio novo da escola, que é esse aqui onde nós estamos. Aquele lote, né, era para atividade religiosa da capela, efetivamente. Esses aqui, bom, atividades associativas, etc., vários usos, entre eles, claro, educacional, né? Então, a gente viu isso, e, bom, todo apostolado católico, né, que se preza, tem em mente uma escola, né? Que seja possível ou não, que demore para fazer ou não, mas tem em mente isso, né? Que é uma coisa realmente que ajuda muito, né? E sendo possível, é preciso tentar, pelo menos. Bem, então, claro, o valor não era irrisório, né, disso aqui. E antes, então, de entrar no leilão, às cegas, né, você dá um lance, e aquele lance não tem como você saber o lance dos outros, ou alguém deu um lance maior, então eu aumento. Você vai, você dá o lance e pronto. Se alguém deu maior, perdeu, né? E aí, então, antes, né, de realmente formalizar, né, e fazer a nossa proposta, mais uma vez fomos, né, diante de Dom Sérgio e, então tá, podemos mesmo ir em frente, né? Dom Sérgio falou, podem ir em frente, não há problema nenhum, tranquilo. Então a gente foi. E aí então, demos o nosso lance, se não me engano, bom, um lance para cada, né, lote. Se não me engano, não houve nenhum outro lance, né, nenhuma outra proposta, nenhuma concorrência. Então, conseguimos vencer ali o leilão, né? Depois tem todo o pagamento, claro. Isso foi dia 31 de janeiro de 2013. Então, todos sabem, 31 de janeiro, São João Bosco. Então, foi dia 31 de janeiro de 2013. Bem, lá vou eu, então, sabendo qual seria o terreno, fazer o projeto, né? Então, vendo na minha grande técnica, né, de arquiteto lá no Paintbrush, ainda nem se existe isso, fazendo linhas tortas e etc., né, e vendo também algumas ideias, claro, na internet, um pouquinho de experiência na capela que a gente tinha feito na casa dos meus pais, que tinha sido, acho que 2010, por ali, talvez. Então, vendo os erros, né, cometidos ali, o que tinha que melhorar, vendo os acertos para copiar ou incrementar, aperfeiçoar. Então, isso foi em 31 de janeiro de
2013, na festa de Dom Bosco. Bem, então, fomos avançando, né, no projeto, nos trâmites, aquela burocracia, enrolação tremenda para sair um alvará de construção, né, não saía, bom, saía mais ou menos, a gente, vamos começar, porque não tem sentido. Eu acho que começamos aí no mês de maio, junho, propriamente as obras da capela, né? Bom, e eu nunca tinha vindo, né, por essas bandas aqui, embora também não morasse tão longe, né, na 23 do Lago, eu subi um pouco e vi, mas sempre me pareceu muito longe isso aqui. Esse condomínio, Jardim Botânico e tal, quando eu era criança, morava em outro lugar, na 27, meus 10, né, 11, 12 anos, que eu de bicicleta, né, para casa dos amigos na 29, às vezes também a gente ia fazer umas expedições e subia no meio do caminho, tinha um balão assim, subia na estrada de terra. Hoje está até bloqueado essa estrada de terra, tem todo um problema judicial aí. Bem, e aí ia para os condomínios, aí vi de montanha, parecia assim um mundo totalmente distante, isso estava ainda impregnado na minha imaginação. Então, bom, vai ser aqui, tinha um certo receio de ficar longe, né, para as pessoas. Estava ali nas mãos de Santa Marcelina, atrás de Gilberto Salomão, centro comercial. Bom, a parada não era tão perto para chegar nas irmãs, mas era relativamente acessível, né? E aqui, bom, vamos ver, né? Eu sempre tive em mente que, bom, pode ser que haja uma diminuição no início, né? Até o pessoal se acostumar, se convencer que é bom. A gente tem aqui também o nosso próprio lugar, as outras atividades, etc. Na verdade, não, né? Nunca houve uma diminuição, ao contrário, desde o princípio houve um aumento. Então, começamos aí em junho de 2013, né, as obras, né? De maneira bastante discreta, né? Como a gente sempre procurou fazer as coisas, não chamar atenção, não criar oposição, né? Deixar Deus fazer a obra dele na discrição, né? Então, a gente começou as obras, né? Pouco a pouco. E, enquanto isso, continuávamos com as missas nas irmãs, né, de Santa Marcelina, formações, catequeses, na casa, né? Na sala da casa, escritório do meu pai, a varanda, etc. E assim as coisas iam caminhando, e muito também no boca a boca, né? Fizemos propagandas em redes sociais, isso, aquilo. Então, acabou com um parente ama outro, uma pessoa viu um sermão que outro enviou, e não sei o que, etc. Bem, nessa época eu nem tinha um WhatsApp ainda, que eu me lembro, quando eu me alegrei que eu recebi a primeira mensagem no WhatsApp, hoje eu me arrependo amargamente. Bem, não tem jeito, bom. Então, começamos então ali as obras, né? As obras também, tendo que decidir coisas, tendo que ver material da obra, decisão disso, daquilo, que também, sinceramente, nunca gostei muito, que quando era pequeno, né? Então, na obra, né, da casa que estava sendo construída, né, pela família, tinha que ir para o CIO, eu achava aquilo, ficar lá passando naquelas lojas de material, de obra entediante. Mas, bem, então, assim foi, a gente foi decidindo, às vezes, coisas que a gente nem pensava direito, né, que poderia ser. E, por exemplo, né, o teto, né, da capela, né, a princípio estava previsto que fosse de gesso, né. A gente foi num marceneiro para ver as esquadrias, portas, etc., que iam ser de madeira, e a gente mostrou ali, né, o projeto, tudo, aí ele viu aquele projeto do teto e falou: isso aqui a gente faz de madeira.
A gente, não, está previsto de gesso, e não é mais fácil de gesso, não sei o que. Não, muito mais fácil de madeira e não sei o que, etc. E no final acho que é mesmo, porque depois para fazer outras coisas, pelo menos quem fez, demorou mais, coisa mais simples. E então foi assim, com aquele teto, né, em caixotão, barroco, em madeira, então quase meio que por acaso aí, né? Então a gente, bom, começou a obra. Enquanto isso, né, o apostolado ia crescendo e enquanto isso nós continuávamos praticamente sem superior geral. Um ano depois, né, junho de 2013. Esperava também a ordenação do padre Pascotto, do padre Renato, para ter um apoio pelo menos aqui no Brasil, mas por conta do mesmo problema, sem superior, a ordenação estava prevista para um dia, alteraram na véspera, praticamente em junho. Bom, eles foram ordenados só em 2013, né? Final de 2013, dezembro de 2013, dia 7. Bom, o apostolado foi continuando, crescendo, né, pouco a pouco, 30, 70, 80, 110, né? Bom, e procurando não deixar de celebrar nenhuma missa ali. E já começamos também, ainda nas irmãs, a tradição da confraternização, né? Após algumas festas e missas de domingo. Então, não sei, talvez a primeira tenha sido até no meu aniversário, né, em dezembro. Depois, algumas festas, fazíamos ali a pequena confraternização na varanda das irmãs, né? E aí, em fevereiro de 2000 enquanto isso, continuava as conversas, né, com Dom Sérgio, falava da obra, convidava ele para vir. Bom, quem veio foi Dom Falcão, né, Dom José Freire Falcão, cardeal emérito, né, cardeal arcebispo emérito de Brasília, que também aí foi uma grande ajuda, né? Na verdade, desde o início, uma ajuda assim enorme, porque desde que eu estava aqui, né, em 2011 como diácono de férias, né, essas férias de julho, agosto, então ele, né, que tinha um contato muito bom com Dom Sérgio, que tinha vindo da mesma diocese de onde ele tinha vindo para Brasília, né, em Teresina, então conhecia muito Dom Sérgio, e ele que falou para Dom Sérgio também, ó, vai entrar em contato aí, o diácono Daniel, recebe ele e tudo, e de fato Dom Sérgio me recebeu, né, e a gente manteve um contato muito bom com Dom Falcão, né, e até o falecimento dele, né, e ele ajudou realmente bastante. Ele veio visitar as obras, né, de construção da capela, então durante todo esse processo de construção ele veio uma ou duas vezes. Bom, vale até a pena, né, mais uma vez, para pequena história também, como é que se deu esse contato, né, com Dom Falcão, né, com o cardeal Falcão. Se não me engano, esse mesmo ano aí de 2011, nas férias, não, de 2010, né? Não, 2011 mesmo. Esse mesmo ano de 2011, nas férias de Páscoa, então, tinha encontrado meus pais, né, em Roma, eles viajaram para lá, e, se não me falhar a memória, foi o ano da beatificação de João Paulo II, então, Dom Falcão, né, o cardeal Falcão, tinha ido para lá, e na volta, no balcão da TAP, né, meus pais estavam ali, encontraram ele com Monsenhor Marconi, e Dom Falcão ia viajar sozinho, né? E aí, meu pai e minha mãe cumprimentaram e tudo. Sei que meus pais ficaram responsáveis por cuidar de Dom Falcão durante a viagem, né? Mais ou menos isso. E aí, bom, se estabeleceu um contato e uma amizade, mais uma vez aí a providência agindo, né? Uma coisa totalmente por acaso, né? E nesse ano ainda de 2013, na Semana Santa, não tinha como fazer a Semana Santa lá nas irmãs, por algum motivo, acho que já haveria as cerimônias lá, né, feita por um outro padre.
Então a gente foi em busca de um lugar para a Semana Santa. Corre para lá, corre para cá, e nada, até que, bem, um fiel conseguiu lá na casa, uma casa de retiro que tem ali no Parkway, né, que é, bom, acho que fazem outros retiros lá, mas que é a casa de Cursillos, né? Então lá nós resolvemos fazer a primeira Semana Santa, era o lugar que a gente tinha. Então, claro, lugar bem improvisado assim, né, para a Semana Santa ainda mais, mas era o que nós tínhamos e estávamos contentes, né? E detalhe, claro, a sacristia, para cada missa de domingo, outra missa que era celebrada na Capela das Irmãs ou lá na Paróquia Santo Curadás, e, né, para a Semana Santa no Tríduo, a sacristia toda transportada no carro, né? Castiçais, velas, toalhas, missal, porta-missal, tudo. Paramentos, absolutamente tudo. Turíbulo, carvão, incenso, tudo no carro, né? Tudo bem que eu estava acostumado, que eu fui sacristão durante 3 anos no seminário, e todo domingo a gente tinha que fazer uma mala, que na verdade era uma caixa de ferro, levar isso para a igreja, né, da cidade, onde era a missa de domingo, etc. No final, trazer. Hoje já se pode deixar muito mais coisa lá na igreja, né? Sem precisar ficar levando tudo. Bem, e aí então o que mais marcou as pessoas nessa Semana Santa, infelizmente, não foi a cerimônia, o canto do Exultet, né, o que seja, a Sexta-feira Santa, a adoração da cruz, as grandes orações, o canto da paixão sublime. O que mais marcou as pessoas foi o piso irregular da via sacra que nós fizemos. Então eram as pedrinhas assim, então o pessoal ficava, e tinha a via sacra mesmo para a gente percorrendo, então ajoelhava, né, um tempo longo naquela pedrinha, um sofrimento grande. Bom, claro, eu estou brincando um pouco, foi o que mais marcou, mas marcou, tanto que eu lembro. E aí então, bem, continuamos, né, a nossa obra, né, foi chegando mais gente, né, e como eu falei, né, como uma coisa meio boca a boca, às vezes vem um de um lugar ou de um grupo e aí começa a vir, né, mais gente daquele lugar. Então houve certas ondas assim, né? Teve a onda que veio do Gama, teve a onda que veio do Guará, né? Entre outras. Bem, a gente continuou as obras durante esse período e o grande objetivo se tornou justamente não precisar celebrar de novo a Semana Santa naquela casa de retiro. Tinha sido muito útil. Então a gente foi tentando, né, na medida do possível, acelerar ao máximo as obras aqui para ter um mínimo suficiente para a gente poder fazer a Semana Santa aqui. Bom, eu vou fazer uma pequena pausa daqui a pouquinho. Então, a gente acelerou, né, as obras ao máximo e, de fato, então, conseguimos aprontar minimamente o interior da capela para a Semana Santa. Já tinha o altar, né, tinha sido feito pelo mesmo ateliê de São João del Rei, já tinha um quadro outro, talvez. Então já tinha o básico ali também, né, na sacristia, mas fora ainda foi correndo para tirar a terra e botar a brita, né? Preparamos também banheiros, o mínimo suficiente para poder usar, pelo menos na Semana Santa. Foi o que nós conseguimos fazer. Então, na Semana Santa já, né, de 2014, março, por aí, final de março, início de abril, nós conseguimos utilizar aqui no Tríduo, né, na quinta, na sexta, no sábado e também no domingo da ressurreição, ocasião em que foi tirada a primeira foto de família, justamente, né, depois dessa missa do domingo de Páscoa de 2014. Né? Bom, então vamos fazer uma pequena pausa, que tem também um café, e vai ser pequena mesmo, para ver até onde a gente consegue chegar, pelo menos até o momento que a gente muda, né, para a capela. Que a história da capela a gente ainda nem chegou
na mudança para ela ainda. Então vamos fazer essa pequena pausa e retomamos em seguida. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós, Nossa Senhora das Dores, São Francisco de Sales, São João Bosco, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma pequena pausa de